Let's turn to Zechariah, Vamos abrir em Zacarias, chapter 12, no capítulo 12. starting from verse 1. Vamos começar no versículo 1. This is the word of the Lord concerning Israel, the Lord who stretched out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who formed the spirit of man within him, declares. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. I'm going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding people reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. On that day, I will strike every horse with panic and its rider with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over the house of Judah, but I will blind all the horses of the nations. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Then the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong, because the Lord Almighty is their God. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. On that day I will make the leaders of Judah like a fire pot in a wood pile, like a flaming torch among sheaves. They will consume right and left all the surrounding peoples, but Jerusalem will remain intact in her place. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. The Lord will save the dwellings of Judah first, so that the honor of the house of Judah, David and Jerusalem inhabitants may not be greater than that of Judah. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. On that day, the Lord will shield those who live in Jerusalem, so that the feeblest among them will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the Lord going before them. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. On that day I will set out to destroy all the nations that attack Jerusalem. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Chapter 14, Capítulo 14. verse 1. Capítulo 14 de Zacarias, versículo 1. A day of the Lord is coming when your plunder will be divided among you. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it. The city will be captured, the houses ransacked, and the women raped. Half of the city will go into exile, but the rest of the people will not be taken from the city. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. These are the verses for the moment. Esses são os versículos para esse momento. Now let's continue on the rest of the book of Zechariah. Vamos continuar então com o restante do livro de Zacarias. Now we already, I think, get much help or much understanding from chapter 11. Nós já ganhamos um bom entendimento do capítulo 11.
Now, we have read that strike the shepherd and the sheep will be scattered. Nós já lemos ali que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. And actually, this is in the middle of chapter 13. Isso está ali na metade do capítulo 13. But yesterday we put it together with chapter 11 Mas nós ontem colocamos isso junto com o capítulo 11. because that's all happened in the time of the Lord's first coming. Porque isso tudo aconteceu na época da primeira vinda do Senhor. Now, at the very end, then we know that at the very end of what happened in that period, Bem no final do que aconteceu naquele período, if we are able to describe in one word, se nós pudéssemos descrever em uma só palavra, strike the shepherd and the sheep will be scattered. fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Then we were told that 2/3 those who live at that time they live in the whole land will be they will be struck down and perish. Então nós lemos que 2/3 dos que habitam na terra serão eliminados e perecerão. And the 1/3 will be scattered. E uma terceira parte será espalhada. And then is the history of almost nearly 2,000 years. Isso é uma história, então, de aproximadamente 2000 anos. So when they were scattered all over the world, Então, quando eles foram espalhados por todo o mundo, now Holy Spirit tried to explain what happened to them. o Espírito Santo procura nos explicar o que aconteceu com eles. The third I will bring into the fire, I will refine them like silver and test them like gold. Então ele diz: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. So that's the spiritual meaning of the wandering of the Jews. Esse é o significado espiritual das andanças dos judeus. They were gathered together in Jerusalem. Eles foram reunidos em Jerusalém. They built the temple. Eles construíram o templo. They went through so many things. Eles passaram por tantas coisas. But at the very end they were scattered. Mas ao final eles foram espalhados. Just for a few years. Not just 70 years. Não foi agora apenas 70 anos. Remember, the first time when they captured the Babylon, only 7 years they will come back. Lembre-se que a primeira vez que eles foram capturados, eles foram para a Babilônia por 70 anos e então voltaram. So this time, Mas nessa vez many years. foram muitos e muitos anos. How many years we do not know. Nós não sabemos exatamente quantos anos. Because there is a blank between the 60 times 9 and the 7. Porque há um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. So these are the years of not my people. Esses são os anos do não meu povo. And the Lord took the kingdom of God from their hand and gave it to the church. Então o Senhor tomou o reino das mãos deles e deu à igreja. So everywhere they were scattered. Então por todos os lugares onde eles foram espalhados, Everywhere church is gathered. cada um desses lugares a igreja se reúne. Do you see the difference here? Different picture here. Você percebe a diferença do quadro aqui? So that's why this age is called the church age. Por isso que essa era é chamada de era da igreja. So in this period of time, Portanto, nesse período de tempo, just between 69 times 7 and 7. entre os 69 vezes 7 e o 1 vezes 7, So if we review the history of Israel, se nós revisarmos a história de Israel, 2 captivities. existem dois cativeiros. One capture to Babylon. O cativeiro para a Babilônia. Now capture to the whole world. E agora foram capturados por todo o mundo. So originally, when they were captured to Babylon, somehow they still stick together. Então, originalmente, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles ainda ficaram juntos. Now they were scattered everywhere. Mas agora eles estão espalhados por tudo que é lugar. You find them at the end of the earth. Vocês encontram eles nos confins da terra. For example, New Zealand. Por exemplo, na Nova Zelândia, For example, Burma. e na Birmânia, Now, even in this part of the world, mesmo nessas partes do mundo. you know how the descendants of the Jews try to hide their name in fruits. Você vê ali os judeus tentando esconder o seu nome, por exemplo, um nome de frutas. For example, Oliveira, Por exemplo, oliveira, Figueiredo. figueiredo. And you see, with the name like that, most likely
they are descendants of Jews. Pessoas com esses sobrenomes muito provavelmente são descendentes de judeus. So this is the way they were scattered everywhere. É desse modo que eles foram espalhados por todo o mundo. Now, actually, this is according to the prophecy in Deuteronomy. E isso está de acordo com a profecia lá em Deuteronômio. So if you study the Deuteronomy, Se você estudar o livro de chapter Deuteronômio, 28, capítulo 28, chapter 29, capítulo 29, talking about the blessing, talking about the curse. quando fala da bênção e da maldição. Now, if they obey the word of God, they will be blessed. Se eles obedecessem à palavra de Deus, seriam abençoados. If they against the word of God, they will be cursed. Mas se forem contra a palavra de Deus, serão amaldiçoados. So by that time, Moses already prophesied what will happen in the future. E naquele tempo Moisés já profetizou o que haveria de acontecer no futuro. So the first captivity, Então o primeiro cativeiro only 7 years, durou apenas 70 anos. sticking together if they want. E eles ficaram juntos se quisessem. But now the second time Mas na segunda vez, is all over every place, eles foram espalhados por tudo que é lugar. everywhere. Todos os lugares. So no wonder in the early 50s. Então não é de se admirar que no início da década de 50, Now the people of Israel actually they came back from more than 106 nations. eles vieram de mais de 106 nações em retorno a Israel, Because of earthquake. por causa de um terremoto. Somehow God arranged all the environment. De alguma forma, o Senhor arranjou aquele contexto. Now, originally, these dry bones scatter everywhere. Originalmente, aquelas tribos estavam espalhadas por tudo que é lugar. The whole planet like a tomb to them. Todo o planeta era como um túmulo para eles. But one day, Mas um dia, by the grace of the Lord, pela we have graça great do shaking. Senhor, houve um grande sacudir. Now, when that great shaking, you find that all these bones will come together. E quando foi sacudido, então, aqueles ossos secos foram colocados juntos. So in early 50, you have the first wave of homecoming. Então, no início da década de 50, foi a primeira onda de retorno dos judeus. Then, roughly in 90s, you have another second wave of homecoming. E na década de 90, teve a segunda onda de retorno dos judeus. So not only the Judas come back, Então, não apenas os judeus voltaram. also the house of Joseph. Não apenas a casa de Judá retornou, mas também a casa de José. So you see, that's what happened. That's all what happened before chapter 12. Isso tudo aconteceu antes do capítulo 12. Now, when we come to chapter 12, Mas quando chegamos ao 12, we already come to the very end, or we already come to the last 7. então aqui nós chegamos aos últimos 7 anos. Now, especially last half of 7. Especialmente a segunda metade desses 7 anos. So now we want to find out Agora nós queremos descobrir what is the future of Jerusalem. qual é o futuro de Jerusalém. Now, according to the Lord's prophecy. De acordo com a profecia do Senhor, Now, one day, um dia, when the days of Gentile are satisfied, are fulfilled, quando os dias dos gentios se cumprirem, Jerusalem will come back to the bosom of Israel. então Jerusalém voltará para o seio de Israel. So that's what happened in 1967. Isso aconteceu em 1967. So most likely, since 1967, the days of Gentile are fulfilled. Muito provavelmente, então, desde 1967, os dias dos gentios se cumpriram. So now in the newspaper, Então, agora nos jornais, you find Judah and Jerusalem always in the news. vocês encontram sempre Judá e Jerusalém nas notícias. Now the reason talk about Judah because mainly two tribes of Israel back from Babylon. A razão pela qual falamos em Judá é por causa daquelas duas tribos que voltaram da Babilônia para Israel. So that's what happened, Foi isso que aconteceu. and that's the situation. Essa é a situação. Now we want to ask one question: Agora nós queremos nos fazer uma pergunta. if Jerusalem is the issue of this whole book, Se Jerusalém é o assunto de todo esse livro, when these people were scattered, quando esse povo foi espalhado, now even before they were scattered, mesmo antes deles serem espalhados, Jerusalem already become Gentile.
Jerusalém já havia se tornado gentia. It became Roman city. Se tornou uma cidade romana. Now, even this is home of people of Israel, they are not allowed to come back. Mesmo que essa seja a casa do povo de Israel, eles não lhes é permitido voltar para ela. Not only Jerusalem was in ruin, Não apenas Jerusalém estava em ruínas, also Judah was in ruin. mas também Judá estava em ruínas. So now they are far, far from the temple and far, far from Israel, from Jerusalem. Agora eles estão muito, muito longe do templo e também muito longe de Israel. Yes, the Judaism is still going on, Sim, o judaísmo continua em andamento, but with a new garment. mas com uma nova vestidura. It's no longer the same Judaism in the time of our Lord. Não é mais o mesmo judaísmo dos tempos do Senhor Jesus. But anyway, now because of this new Judaism, try knit all the Jewish people together. Então, esse novo judaísmo tenta, de alguma forma, manter todos os judeus juntos, But still in the very scattered way. ainda que eles estejam muito espalhados. Some settlement here, some group of Jews here, some group of Jews there. Afinal, há grupos de judeus aqui, há grupos de judeus lá adiante, espalhados por But toda a terra. according to this prophecy, Mas, de acordo com essa profecia, for sure they were scattered. é claro, eles foram realmente espalhados. During those days of being scattered, E durante esses anos em que estavam espalhados, now the Lord actually let them go through fire. o Senhor permitiu que eles passassem pelo fogo, Now, including the massacre of Nazi. incluindo o holocausto dos nazistas. So the Lord said, I will refine them like silver and test them like gold. O Senhor diz, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. So one day they should be able to come back to the Lord. Um dia eles serão capazes de voltar para o Senhor. One day they will call my name, I will answer them. Um dia eles invocarão o nome do Senhor e Ele ouvirá I will eles. say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. So from this verse, you are pretty sure. Desse versículo aqui nós podemos estar certos. Even today, they are not my people. Ainda que hoje em dia eles não sejam o povo do Senhor. Even today, the kingdom of God was taken from them and given to the church. Ainda que hoje o reino tenha sido tirado deles e dado à igreja. But God did not forsaken them forever. No. Mas Deus não esqueceu deles para sempre, não. One day they will call on my name and I will answer them. Um dia eles invocarão o nome do Senhor e o Senhor And vai I will ouvi-los. say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. E o Senhor dirá, eles são o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o meu Deus. So now you understand, when God said, they are not my people, it only means between 69:7 and 7. Então, quando o Senhor diz, eles não são mais o meu povo, isso vale apenas para o intervalo entre os 69 vezes 7 e o 1 vezes 7. That's why Paul said in his epistle, Por isso que Paulo diz em suas epístolas, the letter to Romans, na carta aos Romanos, he said, one day the house of Israel will be saved. Whole dia house of Israel will be toda a saved. casa de Israel será salva. It refers to this. E se refere a isso aqui. Yes, today, somehow God put aside people of Israel, Sim, de fato, hoje em dia o Senhor colocou de lado o povo de Israel, especially as nation. God reject them as a nation, especialmente como nação. Deus os rejeitou como nação, not the people. não o povo. If these people believe in the Lord Jesus Christ today, Se esse povo crê no Senhor Jesus Cristo hoje em dia, they are still accepted. eles são aceitos. The problem was with 3 shepherds. O problema foi com os 3 pastores. The problem with the Sanhedrin. O problema foi com o Sinédrio. The problem with the religious authority and the leadership. O problema foi com as autoridades religiosas e a liderança. God reject them Deus os and rejeitou. saying that you are not my people. E disse, vocês não são mais o meu povo. For that reason, as far as history of Israel concerned, that was only a blank in the eyes of God. Então, no que se refere à história de Israel, isso se tornou assim um branco aos olhos de Deus. But what happened to the people of Israel in this period? Mas o que aconteceu com o povo de Israel nesse período? If they accept Jesus Christ as their Savior, Se eles aceitam a Jesus Cristo como seu they Salvador, will be accepted. eles serão aceitos. So we have to make the distinction between
the nation and the people. Nós temos que fazer a distinção entre a nação e o povo. God reject Israel as a nation. Deus rejeitou a Israel como nação. So for that reason, Por essa razão, now we know that today church is in its place. nós sabemos que hoje em dia a igreja está no seu lugar. But at the end, Mas ao final, they will say, eles dirão, they will call on my name. eles invocarão o nome God do Senhor. said, I will answer them. E o Senhor diz, eu ouvirei. And God will say, they are my people. E Deus dirá, eles são meu povo. So that means the period of not my people come finished. Isso quer dizer que aquele período do não meu povo terminou. So I think we have to understand that. Nós precisamos entender isso. But then we will ask one question. Então nós faremos uma outra pergunta. After they were scattered, Depois que eles foram espalhados, then the end of the whole thing. então tudo terminou. How about Jerusalem? O que aconteceu com How Jerusalém? about the temple? O que aconteceu com o templo? You see, brothers and sisters, Você vê? if somehow Jerusalem is in the eternal will of God, Se de alguma forma Jerusalém faz parte da vontade the eterna de Deus, story should not end like this. a história não pode terminar assim. That means Jerusalem has no future. Isso quer dizer que Jerusalém não tem nenhum futuro. So that's why we have these 3 chapters from 12 to 14 Por isso que nós temos esses 3 capítulos aqui, do 12 ao 14, to tell us Jerusalem has a future. que vão nos dizer que Jerusalém tem um futuro. Finally, you see the final victory belongs to the Lord. E que a vitória final pertence ao Senhor. Now remember, Lembre-se, if Jerusalem has a future, se Jerusalém tem um futuro, now those remnants ought to repent. então aqueles remanescentes têm que se arrepender. Because the Lord told them already Porque o Senhor já disse para eles, through Zechariah from the 1st chapter, em Zacarias, desde o capítulo 1, return to me and I will return to you. voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. So now this is the moment God has been waiting for. Então esse é o momento pelo qual Deus tem estado esperando. More than 2,000 years they refused to repent. Por mais de 2000 anos eles se recusaram a se arrepender. Even today they are very proud. Até hoje eles são muito orgulhosos. So that's why you discover in Israel something is very different. Something very unusual happened. Então por isso que você descobre que algo muito singular aconteceu lá em Israel. Yes, people of Israel already came back to the land, no problem. Sim, de fato, o povo de Israel já voltou para a sua terra. So by the grace of the Lord, they came back. Pela graça de Deus eles voltaram. But then something unusual happened. Mas algo incomum aconteceu. Because something unusual happened. Algo incomum For aconteceu. example, now originally God gave them Jerusalem, Samaria, Judea and Samaria. Originalmente Deus lhe deu Jerusalém, Judeia e Samaria. So their main, or let me put it, their main, you see, in a major way, in a prominent way, De uma forma mais proeminente, God put them in high place. Deus os colocou num lugar alto. So there you have a tribe of Judah, Então você tem a tribo de Judá, Benjamin, a tribo de Benjamim, Ephraim. Efraim. You see, you find that they really put them in high place. Então eles foram colocados num lugar alto. To typify that we are seated with Christ in heavenly places. Isso é para tipificar que nós somos colocados em Cristo nos lugares celestiais. So that heavenly position is very important. Essa posição celestial é muito importante. And then you find that Philistines always in the plain. E você encontra então os filisteus que estão lá embaixo na planície. So this is the contrast in the Old Testament. Esse é o contraste no Antigo Testamento. Now, when their spiritual condition is right, Quando a sua condição espiritual é correta, now people of Israel always maintain the spiritual height. o povo de Israel deve manter aquela altitude espiritual. So when that happened, Quando isso acontece, and you find Philistine just went back to Israel, went back to Egypt. você nota que os filisteus simplesmente se retiram para o Egito. Originally, they came from Egypt. Eles originalmente vieram de lá. But now, whenever the
people of Israel was in the low condition. Sempre, contudo, quando o povo de Israel está numa baixa condição espiritual, And then you find that Philistine always in the upper hand. aí os filisteus começam a prevalecer. So there are battlefields in the lowland between Mount Judean mountain hill and the coast. Então, o principal campo de batalha entre eles é aquelas terras baixas entre a costa e as montanhas. So always between the mountain and the plain. Sempre entre a planície e a montanha. So you find some low hill there, low land there. Então ali há uma terra de baixa altitude. Now, when the spiritual condition of Israel is right, Quando a condição espiritual de Israel é correta, you find that either Philistine remain in the plain or away from the plain. você nota que os filisteus permanecem lá na planície ou estão até mesmo fora dela. But if their condition no good, Mas se a condição espiritual deles é and then inadequada, Philistine even come to the hill. os filisteus chegam ao ponto de subir nas Now, montanhas. even go to Mount Gilboa, for example. Eles chegam até o Monte Gilboa, por And not exemplo. only that, they even took over the Jezreel Valley. E chegam ao ponto de conquistar o Vale de Jezreel. So that's what happened to the people. That's what happened to the Philistines. Isso é o que acontece com os filisteus. So this is almost the thermometer to know what is the spiritual condition of people of Israel. Então, esse é um termômetro que permite descobrir a condição espiritual do povo de Israel. Now, what happened today, people of Israel? O que aconteceu hoje em dia com o povo de Israel? Even when they went back to their land, Quando eles retornaram para sua terra, more than 70% are atheists. mais de 70% deles são ateus. Now, this may be old statistics. Pode ser que seja uma estatística At antiga. least the number I remember. Esse é o número que eu me lembro. And probably only 10% are Orthodox Jews. Provavelmente 10% apenas são judeus ortodoxos. They believe Old Testament. Eles creem no Antigo Testamento, But rarely you find Christians among them. mas raramente você vai encontrar cristãos dentre eles. So in other words, Em outras they palavras, still do not repent. ou seja, eles não se arrependeram. Even when they are still displeased, then somehow the Lord gathered them. Mesmo quando eles ainda estão em disciplina, de alguma forma o Senhor os juntou, That because God remembered the covenant with Abraham. porque Deus lembra da sua aliança com Abraão. It was unconditional. Foi uma aliança incondicional. It is one-sided. Foi uma aliança de um lado No só. matter what condition people of Israel are in, you see, God led them back to Jerusalem. Então não importa qual é a condição que o povo de Israel está, To Deus Israel. os traz de volta para Israel. Now the purpose that God is waiting for them to repent. O propósito disso é que Deus está aguardando que eles se arrependam. God said, "Return to me, I will return to you." Deus diz: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. First, God let them return to their land, Primeiramente, Deus então permite que eles retornem à sua to terra, return to their city, retornem à sua cidade. but not the temple yet. Não, ainda não para o templo. But important thing is, Mas a coisa when you come importante, back to the land, quando você volta para a terra, doesn't mean that you return to the Lord. não quer dizer que você retorna para o Senhor. Do you see? That's exactly the message given in the first chapter. Essa é a mensagem dada no primeiro capítulo. They thought that they're already in Jerusalem. Eles pensavam que por já estarem lá em They have to Jerusalém, return to the Lord. então eles já tinham retornado ao Senhor. Because today, the restoration of Israel is only a political one, not spiritual one. Hoje em dia, a restauração de Israel é apenas política, ela não é espiritual. But somehow you can see that they still refuse to believe in the Lord Jesus. Mas você percebe que eles ainda se recusam a crer no Senhor Jesus. So the situation of Israel is abnormal one. A situação de Israel, portanto, é anormal. Why? Por quê? Today we talk about West Bank. Hoje nós falamos dos territórios palestinos, And you know that West Bank, West Bank, yes? West Bank. Não, a faixa de Gaza é o Cisjordânia. All right. Now, let me explain. Deixa eu explicar aqui. Today, actually, the
the territory of Israel have been divided. Hoje em dia o território de Israel está dividido. People of Israel occupy only one portion. O povo de Israel ocupa apenas uma porção. Now the other portion, especially Samaria and Judea, some part of Judea, today we call the West Bank, actually belong to Palestinians. Existe uma parte que corresponde a Samaria e uma parte da Judéia que se chama a parte oriental, And this ocidental, this desculpa. West Bank actually mainly means Judean hill. Essa parte corresponde às colinas da Judéia. In the north, you have Samaria. No norte está a Samaria. Then Judea. Então a When Judéia. we talk about Judea, all including Hebron. Então, quando falamos de Judéia, está sempre incluída a cidade de So, Hebron. starting from Hebron today, Então, começando de Hebron, if you travel north all the way to Nablus, você caminha em direção ao norte e vai chegar a Nablus. so that part is called West Bank. Essa parte é chamada de Transjordânia, tá? No, Transjordânia. no. Transjordan means the other side. No, that's not trans. Não. No. West Bank. Just translate it as West Bank. You know, West Bank of Jordan River. West Tá. Bank, yeah. É a parte oeste do Rio Jordão, Okay, so that's it. You just remember this west side of Jordan River. tá? O lado oeste do Rio Jordão. Now, especially especially today, when we talk about from Hebron to Nablus. Então, é essa parte oeste do Rio Jordão que corresponde ao território de Hebron ao sul até Nablus ao norte, Except Jerusalem. exceto pela cidade de Jerusalém. Now, when you come to the Jordan River, Quando você chega ao Rio Jordão, now if you talk of Jericho, it's all part of the West Bank. então a Jericó é parte dessa área a oeste do Of course, Jordão. north of Jericho belong to Israel today. Então, ao norte de Jericó pertence a Israel hoje em dia. So that's what happened to today's map of Israel. Então, essa é a divisão do mapa de Israel hoje em dia. But now, if these people stay in Judean hill, Mas se esse povo permanece nas colinas da Judéia, relatively speaking, they are in the high place. relativamente, eles ainda estão num lugar alto. Now, after you have one day, suppose they have the two nations. Suponha que um dia eles tenham ali duas nações, Now, Israel and Palestine. Israel e a Palestina. So this is the thing they are cooking now, Isso é o que eles estão preparando agora. and now everything go that direction. Tudo está caminhando nessa direção. So if one day really you have Palestinian nation, Se um dia realmente houver uma nação palestina, all this West Bank, including Gaza, should belong to that nation. toda essa área oeste do Jordão, mais a faixa de Gaza, vão pertencer aos palestinos. Of course, Beersheba, that area is no longer is not part of the West Bank. Claro que aquela parte ao sul de Berseba, por exemplo, não tem nada a ver com So a when we faixa come to the coast, do oeste. when we come to the coastal area, Quando você chega na área costeira, aside from Gaza, a parte da faixa de Gaza, you find that the whole piece of coast belong to Israel. toda aquela região costeira pertence a Israel. So now you see something unusual, something abnormal happen. E aqui nós vemos alguma coisa anormal. According to God's design, the people of Israel should have a certain height. They stay most of them stay in the Judean in the central mountain range. De acordo com o propósito de Deus, o povo de Deus deveria ficar naquelas regiões mais altas. And then Philistine, they stay in the E coastal os plain. filisteus é que ficariam na região costeira mais abaixo. So you can see the height here. Você vê então aqui as zonas mais altas. That's why in the beginning, when you talk about Israel, always means Judea and Samaria. Então por isso que quando você fala em Israel, no início se referia então a Judéia e Samaria. You remember one of the prime minister of Israel, Begin. He always called that land Judea and Samaria. Você lembra um dos primeiros ministros de Israel, Menachem Begin, que ele sempre dizia, né, que descrevia Israel como Judá e Samaria. But one day, this part of the land will go back to Palestine if they have their nation.
Mas se os palestinos tiverem a sua nação, essa parte vai ir para eles. So just opposite to the situation in the early time. E isso é o oposto da situação nos tempos antigos. Formerly, Israelites in the height and the Philistine in the coast. Inicialmente, os israelitas estavam no alto e os filisteus estavam lá But embaixo. now, just opposite. Mas agora é o oposto. You see people in the West Bank on the top. Então, aqueles palestinos que estão do lado oeste do Jordão estão no topo. Most of Israelites in the coast. Mas a maioria dos israelenses está na região costeira. So you see everything just reversed. E está tudo revertido. They come back to their land. Eles voltaram à sua No terra, doubt about that. não há dúvida. But not its original condition. Mas a situação não é de acordo com a original. So that means they still yet to be repent. Isso quer dizer que eles ainda têm que se arrepender. No doubt, God gave them Judea and Samaria. Não há dúvida que Deus deu para eles Judeia e Samaria. But don't forget, Mas não if they esqueça. still do not repent, Mas se eles não se arrependerem and God's disciplining hand is still still there. e a mão disciplinadora de Deus ainda estiver ali, Now, only after repent, somente depois do arrependimento, now every word of God should be real to them. toda a palavra de Deus vai se tornar real para eles. At the very end, you see all this land is theirs. No final você vai ver que toda essa terra é deles. So, today, if Israel is in the disciplining hand of the Lord, Mas hoje em dia, se Israel está debaixo da mão disciplinadora de Deus, now temporarily, God will maintain some kind of situation. então temporariamente Deus vai manter um tipo de situação You com come eles. back to the land, Você volta para a terra, but it reversed order. mas a ordem está revertida. You're no longer in the height. Você não está mais na zona alta. Just to remind you spiritual condition. Para lembrar a você da sua condição If espiritual. you want to go back to the height, Se você quer voltar às regiões and altas, if you repent, então se você se arrepender, God will say, "This is my people, e Deus vai dizer, esse é o meu and povo. this land is for my people." E ele vai dizer, essa terra é para o meu povo. Do you see that? Você Today percebe? is still the time, a period of not my people. Hoje ainda é o período do não meu povo. So in a way, you come back to the land, Sim, de um lado você voltou para a terra, but not in the condition as if it is already in Messianic kingdom. No. mas não naquela condição que corresponde à do reino messiânico. So by this way, you can see the disciplining hand of God never removed. Então, desse modo você pode ver que a mão disciplinadora de Deus ainda não foi removida. Let me give you one illustration. Deixe-me dar uma ilustração. Suppose when you discipline your child. Suponha que quando você disciplina o seu filho, Now, everything's yours. tudo ali é com você. Living room is yours. A sala de estar é sua. You can move around anywhere. Você pode se mover aí de qualquer jeito. Now, everything in the house belongs to you. Tudo ali naquela casa pertence a você. Because you are my son. Então, porque aquele ali é o seu Now, filho. mine is yours. Mine is yours. Mine is yours. O que é meu é seu. So you can move around anywhere as long as you are my son and I'm your father. Você pode se movimentar aqui dentro de qualquer forma, porque você é meu filho, eu sou seu pai. So you have a freedom to watch television, Você tem toda a liberdade de ver televisão. but probably only 2 hours per day. Talvez 2 horas por dia. But anyway, you have freedom during that 2 hours. Mas você tem liberdade dentro daquelas 2 You horas. can do kitchen, Você pode ir para a doing cozinha, this and doing that. você pode fazer isso, aquilo. But that means in a normal condition. Mas isso é dentro de uma condição normal. You are my son Você é meu filho and I'm your father. e eu sou seu pai. Now, then you can enjoy everything which belongs to the father. Então você pode usufruir de tudo que me pertence. But suppose he was under discipline. Mas suponha que ele esteja sob He disciplina. did something terribly. Ele fez algo terrível. I said, for 1 week, no television. Eu digo para ele, por uma semana não tem televisão. And also, now, for the whole morning, just stay in your room. Don't come out. E eu digo também assim, por toda a manhã de hoje você fica lá no seu quarto, não sai de lá. Now, brothers, Agora, irmãos, at that time, can he argue that? Now, this room, now, the Father has promised that I can move around everywhere.
Será que ele poderia argumentar? Não, o meu pai me disse que eu poderia andar por tudo que é lugar. So when he was limited in his living in his bedroom, Quando ele foi então limitado dentro do seu quarto, when he was not able to enjoy, when he was not able to turn on the television every day, e agora ele não tinha mais a liberdade de ligar a televisão todo dia. as if he's not my son, right? Parece que ele não é meu filho, né? Because any boy from the neighborhood, they cannot just turn on television all the time. Porque todos os outros meninos aí da redondeza, eles podem ligar a televisão e ver a qualquer They have momento. no freedom like that. E agora ele não tem mais essa So liberdade. you see, brothers and sisters, Então, irmãos, today many people argue hoje em dia muitas pessoas argumentam. because God already promised them this, so so definitely they should have the land. Como Deus prometeu para eles, então eles devem ter essa terra. But many people forgot. Mas muitas pessoas esquecem Actually, today they still in the disciplined hand of God. que eles hoje em dia ainda estão debaixo da mão disciplinadora de Deus. Now, if you visit Samaria today, Se very você interesting. visitar Samaria hoje em dia, Many settlements is in high places. existem muitos assentamentos em lugares altos. And then all the Palestinian village in the valley, for example. E os vilarejos palestinos estão nos vales. The reason why they have a settlement there, A razão pela qual existem assentamentos lá because they say this land belongs to us. é porque eles dizem, essa terra nos pertence. Why belong to you? Por que pertence a eles? According to the Bible, God has promised us. De acordo com a Bíblia, Deus nos prometeu. So for that reason, Por essa all razão, those religious Jews, aqueles judeus all those religiosos, who studied Old Testament, aqueles judeus que estudam o Antigo they Testamento, moved to these settlements. eles estabeleceram aqueles assentamentos lá. How did they do it? Como fizeram isso? Recently, I have visited West Bank. Recentemente eu visitei a margem oeste do Now we Jordão. want to visit ancient site of Ai, the city of Ai, Nós fomos lá para visitar o sítio arqueológico da cidade de Ai, or Gibeon. ou Gibeão. But then when we reached that archaeological site, Quando nós chegamos naquele sítio arqueológico, we found we are not able to enter into the site descobrimos que não podíamos entrar no sítio, because some settlers, they blocked the way. porque havia um assentamento ali e os habitantes fecharam o caminho. Now, settler is different from settlement, no. Aquelas pessoas ali que estavam acomodadas ali não eram um assentamento normal. Because they think wherever your soil upon the land, that is yours. Eles creem que aonde eles põem a planta do pé, aquilo é deles. So because they think Samaria is ours, Então, como eles assumem que Samaria é deles, so what did they do? o que eles fizeram? What they did was they just take a trailer. Eles pegaram um trailer, Trailer means mobile home, right? sim, um trailer, né? Uma And casa somehow these móvel. people they just moved to a certain area. E eles levaram aquele trailer até aquela área, Now, because our feet already upon this part of the land, e aí eles colocaram o pé ali naquela so parte de it terra, must be ours. e eles dizem, agora é nosso. Of course, they are based on the Old Testament, Eles estão baseados no Antigo Testamento. not according to today's law. No. Não é de acordo com a lei de hoje em dia. So, according to today's law, it was illegal. De acordo com a lei presente, isso é algo Now, ilegal. how could you do that? Como é que você pode fazer uma Now, coisa I'm dessa? talking about according to the Jewish law of Israel. Eu estou falando a respeito da lei de Israel. It is illegal. You are not supposed to go there. Isso é algo ilegal, você não pode fazer isso. But something very interesting. Mas algo muito In the interessante. beginning, they only live in a trailer. No início, eles viviam dentro daqueles trailers. Very simple life. Uma vida muito simples. They studied their Bible, Estudavam as suas and Bíblias those people are Orthodox Jews. e são judeus ortodoxos. They even don't want to look. They want to keep themselves pure. Eles desejam preservar a si mesmos puros. So you can imagine these people become the settler in a certain area. Então, eles se tornam assim poceiros de determinadas áreas. Now they are illegal to be there. É ilegal que eles estejam ali, However, they are Israelites. mas são israelitas. So the government said, we have the obligation to protect our people. Protect our people. Government?
The government Ok. of Israel. Yeah. Então, o governo de Israel assumiu o seguinte: bom, nós temos que proteger essas Even pessoas. this is part of West Bank, you see? E mesmo que isso seja parte da margem oeste Now, do government knew Jordão, that. Government knew that. o governo sabia They are disso. not supposed to do that. Eles não deviam fazer isso. However, No entanto, in order to protect them, de modo a protegê-los, we have to protect our people. temos que proteger o nosso povo. So you find that some soldiers were there just to keep the order. Alguns soldados foram enviados para lá para preservar a ordem. Now, gradually, almost like a favela here today in Brazil. Então, aquilo se tornou quase como uma favela aqui Something no Brasil. illegal become legal. Algo ilegal acabou se tornando And legal. originally, simple house become brick house. E aquela casa muito simples, daqui a pouco, se torna uma casa de tijolos. Then one settlement is formed. E aí um assentamento é formado. So you can imagine, Imagine. one settlement after another settlement. E acontece um assentamento depois do outro. No wonder for the Palestinians, it's very difficult to swallow. E isso não é de se admirar que isso seja algo muito difícil dos Now, palestinos if you talk engolirem. about justice, very difficult to argue. E, em termos de justiça, é muito difícil argumentar com isso. But anyway, that's the way people of Israel claim that this is our land. Essa é a maneira que o povo de Israel está reivindicando aquilo como sua And terra. sometimes they even invited evangelical people. E algumas vezes eles chegaram a convidar evangélicos. Some of them are Christian Zionists. Alguns deles são cristãos sionistas. So they also visited settlement. E eles visitaram esses And they assentamentos. said this belong to now this Christian also say E então esses cristãos disseram: it is what God promised them. isso é o que Deus prometeu para eles. Definitely this is theirs. Então é deles. If you read Joshua, Se você ler Josué, for sure that part belonged to the people of é Israel. claro, essa parte pertence ao povo de Israel. Do you see that? Você percebe? So many Christians become very political also. Então muitos cristãos se tornaram muito políticos nesse Somehow assunto. they involved with the politics in Israel. E eles se envolveram com a política lá em Israel. But they forgot. Mas eles se esqueceram. Brothers and sisters, Irmãos, today abnormal situation in Israel hoje em dia essa situação anormal em Israel simply tells us simplesmente nos diz: they are yet to be repented. eles ainda precisam se arrepender. However, they refuse to repent. Eles têm se recusado a se arrepender. They depend on the superpower of the United States. Então, enquanto não se arrependerem, eles dependem do superpoder dos They Estados Unidos. use helicopter, partly provided by them. Então, eles usam helicópteros para trazer provisões. They use tank, Eles usam tanques, even some kind of uniform. até mesmo um tipo de So uniforme. you see that somehow you find that now Israel was really equipped with most advanced weapons. Israel está equipado com as armas mais avançadas. Think about it. Pense sobre They isso. depend on their skill. Eles dependem da sua habilidade. They depend on their the power Eles dependem do poder, instead of depend on the Lord. ao invés de depender do Senhor. The stronger they are, Quanto mais fortes eles são, they become more firm in their disbelief. eles se tornam ainda mais firmes na sua incredulidade. Now that's what happened with them. E é isso que acontece com eles. No longer today, if you visit Israel, Não é de se admirar. Hoje, quando você visita you find Israel, a picture very ironic. você encontra então esse quadro muito irônico. And in old time, No tempos antigos, when the Palestinian had a conflict with Israel, quando os palestinos estavam fazendo conferências com Israel, and something interesting, houve algo interessante. the parents and also obviously encouraged their children go to battlefield. Os pais encorajavam os seus filhos a irem ao campo de batalha. That's very unusual, you see. Isso é algo muito incomum. Normally, you should shy away from the battlefield. Normalmente a gente foge do campo de Now, batalha. why you go to battlefield? Por que ir ao campo de batalha? Where is the camera from the Western world are?
é que lá estão as câmeras do mundo ocidental. So then, in front of video, you find that all the boys just with some stones in their hand. Então ali você vê, né, diante do vídeo, que todos aqueles meninos estão com pedras nas suas mãos. So at the same time, when the video camera turned to the Israel army, Então quando as câmeras se voltam para o exército de Israel, with arm, with weapons, everything. armada com todo tipo de armamento. Now, brothers, Então, irmãos, and Arafat, o Yasser I Arafat, don't know whether he know Old Testament very well, eu não sei se ele conhecia o Antigo but Testamento bem. somehow they know how to do propaganda to the Western world. Ele sabia como fazer propaganda para o mundo ocidental. So every day, if you watch television, Todo dia ele olhava a televisão. you find that the Israelites with equipment from United States, E ali você via aqueles israelitas com equipamento americano. even they drink Coca-Cola Eles bebiam in the Coca-Cola battlefield. lá no campo de But at the batalha. same time, you find that Palestinian boys just with the stone in their hands. E ao mesmo tempo você via aqueles meninos palestinos que só tinham pedra nas suas mãos. Now everybody know that. Todo mundo sabia disso. How David against Goliath. Como é que Davi lutou contra Golias? Now who is David now? Who is Goliath? Quem é Davi e quem é Golias hoje em Do dia? you see the picture, brothers and sisters? Você vê o quadro? When Palestinian boy with the stones, Quando aqueles meninos palestinos têm a pedra na mão, they are David. eles são Davi. When these people with the heavy weapons, Quando você vê aqueles soldados pesadamente armados, you know, it's just like Goliath. é que nem Golias. Almost impossible for you to beat him. Então é impossível, é praticamente impossível vencê-los. Everything was covered. Tudo está coberto. Now, in the beginning, Saul wanted to equip David. Lembre-se que no início Saul queria dar um equipamento de guerra para Let Davi. him have an arm with Armor. armament. Yes. Então ele queria que o Davi colocasse aquela armadura sobre ele. But David was very young. Mas Davi era muito jovenzinho. He couldn't have that heavy armament. No. Ele não podia colocar aquela armadura pesada. So he said, "I cannot do it. I cannot do Ele it." disse, não, eu não posso vestir isso. So you see, just a shepherd Ele era apenas um pastor. with 5 stones in his hand. Ele tinha 5 pedras na sua mão. Then use his sling. E ele usou a sua funda. When everything was covered with Goliath, Então Davi tinha praticamente todo o seu corpo coberto com armadura. but this part is not covered. Mas havia uma parte aqui na cabeça que não estava So that coberta. stone just hit that part. E a pedra de Davi atingiu justamente aquela parte. Then he died. E Golias morreu. Now everybody know this picture. Todo mundo conhece esse quadro. But brothers, Mas irmãos, if today in television, hoje em dia na televisão, what you see is such a picture. o quadro que você vê Isn't that everything upside down? não mostra que está tudo invertido? Isn't this abnormal situation? Não é essa uma situação anormal? So what does that mean? O que isso significa? Even they come back to their land, Mesmo que eles tenham voltado à sua terra, you see, not fully recovered. as coisas não estão plenamente So restauradas. this is the period before the Lord's return. Esse é o período antes do retorno do Senhor. Now, what God expects is for them have a full repentance. O que Deus espera deles é que haja pleno arrependimento. So for that reason, we know how to pray for them. Por essa razão, nós sabemos como orar por eles. Never involved with their politics. E não é o caso de se envolver com a política deles. That's a different story. Isso é uma coisa But one completamente thing we have to diferente. pray, Mas uma coisa nós temos que orar. because the reason they come back, Porque a razão pela qual eles retornaram, God still give them opportunity to repent. Deus ainda está dando oportunidade para eles se arrependerem. But somehow you can see he just go the different direction. Mas, de alguma forma, nós vemos que eles foram numa direção diferente. So if according to the pattern in the Old Testament, De acordo com o padrão no Antigo Testamento, now when the spiritual condition of Israel is very low, quando a condição espiritual de Israel é muito ruim, then you find Philistine always upper hand. aí você vê que os filisteus prevalecem. So if they continue in this spiritual condition, Se eles continuam nessa condição espiritual, even it's very difficult for you to imagine. mesmo que seja muito difícil para você imaginar, But if you one day in the news you find 2 nations
you won't be surprised. Se um dia você encontrar nas notícias do jornal duas nações, não se surpreenda. When I'm traveling in Israel, Quando eu estive when viajando para I saw Israel, that great wall separate Palestinian from Israelites, quando eu olhei aquela enorme muralha separando os palestinos dos israelenses, I'm wondering how they are able to have two nations in this whole land. eu me perguntei como eles poderiam ter essas duas nações naquela terra. And I find I was driving between two walls, this wall and this wall. Eu viajei entre duas muralhas, uma de um lado, outra do outro. And by this way, so this part is Palestinian, that part also Palestinian. Então aqui de um lado tem a Palestina e do outro lado também a Palestina. But sometimes, from one settlement to another settlement, Então de um assentamento até outro, you find a highway above you. você encontra aquela estrada acima de So you você. see, that's all Israelites. Ali são só israelitas. And outside the wall are Palestinian. E dos dois lados daquela muralha tem só Now, palestinos. it is a very tough problem. Isso é um problema muito difícil. How can you solve this problem? Como resolver esse problema? It's almost impossible. É quase que impossível. So, brothers and sisters, Então, irmãos, only they repent, somente se eles se arrependerem, believe in Lord Jesus, accept Jesus Christ as their Savior. aceitem a Jesus Cristo como seu Salvador. Why? Por The quê? reason they were divided, A razão pela qual eles foram the divididos, reason now they are in this condition, a razão pela qual eles estão nessa condição, forget. não esqueça, they're still between 69 times 7 and last 7. é porque eles ainda estão naquele período entre o 69 vezes 7 e They're 1 vezes still 7. in the period of not my people. Eles ainda estão no período do não meu povo. Just like in your family. É como na sua família. In certain period, Em alguns períodos, not my son. não é meu filho. But when repent, Quando ele se arrepende, when everything is restored, quando tudo é restaurado, then you know that all the promise of the Father is the Son's. então todas aquelas promessas do pai ao filho estão em vigor. So that's how we understand today's situation. É assim que entendemos a situação hoje em dia. I think this is very important. Eu acho que isso é muito importante. Even since 1967, Jerusalem came back. Mesmo que em 1967 Jerusalém tenha voltado para Israel. And now you see people came back to Israel. E agora vemos as pessoas que voltaram para Israel. Think about it. Pense nisso. We thought that now, so that's today's situation. Essa é a situação hoje em dia. But then we want to know Agora nós queremos saber what happened. o que aconteceu. Eventually, what will be the fate or what will be the future of Jerusalem? Qual será o futuro de Jerusalém? Now, according to what happened today, what we can see today, De acordo com aquilo que nós podemos ver hoje, in United Nations, nas Nações Unidas, you find that Israel did not have many friends. você vê que Israel não tem muitos amigos. The number of friends can be numbered. O número de amigos de Israel é muito pequeno. Today's whole political situation Hoje, na situação política vigente, give you the impression ela te dá uma impressão. as if all the nations side with the Palestinians. Parece que quase todas as nações estão do lado dos palestinos. Only a few nations sympathize with Israel. Somente umas poucas nações simpatizam com Israel. So now if you want to know the future of Jerusalem, Então, se você quer ver o futuro de Jerusalém, we have to come back to chapter 12. temos que voltar ao capítulo 12. And when we come to chapter 12, Quando chegarmos ao capítulo we will 12, know eventually what will be the future of Jerusalem. ali veremos qual é o futuro de Jerusalém. Now, of course, the present part is not in the Bible. Claro, a parte do presente não está na Bíblia. No, I shouldn't say that. Talvez não devesse dizer If you isso. really study the prophecy, Se você realmente estudar a some of the profecia, prophecies still talk about what happened today. algumas das profecias falam a respeito do que acontece hoje em No dia. doubt about that. Não há dúvida. But not in such a clear way. Mas não é algo muito claro. Today, we see what happened in Israel. Hoje nós vemos o que acontece em Israel. That only what we see. É tudo o que podemos ver. But by the mega trend, Pelos principais eventos, so the whole tendency of what happened today. a tendência dos fatos que acontecem hoje em dia. Now you can imagine that chapter 12
of Zechariah definitely will be fulfilled. Você pode imaginar que o capítulo 12 de Zacarias definitivamente se cumprirá, Because everything is going that direction. porque todas as coisas estão caminhando nessa direção. So what happened in chapter 12 then? Então, o que acontece no capítulo 12? So let's read again. Vamos ler de novo. Verse 1. Versículo 1. This is the word of the Lord concerning Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. The Lord who stretched out the heaven, who lays the foundation of the earth, and who formed the spirit of man within him, declares. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Now this is a very unusual statement. Essa é uma afirmação incomum. If you read the whole book, Se você ler todo o livro, the word of the Lord came to me. a palavra do Senhor veio a mim. Again, God spoke to Zechariah. De novo, Deus fala com Zacarias. But this time, before God spoke to him. Mas dessa vez, antes de Deus falar com ele, Now here somehow, some important phrase being inserted here. uma frase importante é inserida nesse momento. Now, this is the word of the Lord concerning Israel. Yes. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Tudo So bem. first, remember, Lembre-se, it's primeiramente, concerning Israel. é algo concernente a Israel. The Lord O Senhor declares. declara. Now, who is the Lord? Quem é o Senhor? So, before you come to the future of Jerusalem, Antes de chegar ao futuro de Jerusalém, God introduced himself. Deus se apresenta a si mesmo. Who stretched out the heavens, who laid the foundation of the earth. É aquele que estendeu o céu, fundou a terra. The Lord is the creator of the universe. O Senhor é o criador do universo. How big, how vast is his creation? Quão vasta e grande é a sua criação. Not only that, Não apenas isso. that talking about creation of heaven and earth. Fala da criação dos céus e da terra. But in the story of creation, Mas na história da criação, the most important thing is the creation of man. a coisa mais importante é a criação do homem. Now, when man was created, Quando o homem foi criado, he was different from any animals. ele foi criado de forma diferente de todos os animais. They were all created out of dust. Todos eles foram criados de pó. However, only God breathed into the nostril of Adam. Contudo, foi só o homem que foi criado pelo sopro de Deus nas narinas de God Adão. never done this to any other animals. Deus nunca fez isso com os outros animais. Because man was created according to God's image. Porque o homem foi criado de acordo com a imagem de Deus. Now, how do you know that we like God? How do you know that how do you know that we like God? Como é que você sabe que nós somos como Deus? So you see, brothers, and that's the way God make man different from all the animals. É porque Deus fez o homem diferente dos animais. So when he breathed his spirit into Adam, Quando ele soprou o seu espírito em Adão, according to this verse. de acordo com esse versículo, Now the spirit, human spirit, is formed within Adam. o espírito do homem foi formado dentro de Adão. That's why the Bible said, the form, the spirit of man within him. Por isso que diz aqui, e formou o espírito do homem dentro dele. Very interesting. É muito interessante. Now, God, Holy Spirit is about to talk about the future of Jerusalem. O Espírito Santo está para falar do futuro de Jerusalém. In order to understand Jerusalem, De forma a entender you Jerusalém, have to understand God. você tem que entender Deus. He is the God of creation, Ele é o Deus da criação, not heaven and earth. não apenas céus e terra. And mankind is his masterpiece. A humanidade é a sua obra-prima. See? Você And percebe? now, because we are different from all other animals, Então, como nós somos diferentes de todos os animais, we have an image. We were created according to His image. nós somos criados de acordo com a sua imagem, Because God is spirit. porque Deus é espírito. So if something, we will be like Him. Então, se de alguma forma nós seremos semelhantes a Ele, So God put something very similar in us. Deus coloca algo muito similar em nós. So that's why human spirit is created. Por isso, o espírito humano é criado. So now, when the body of Adam and the spirit of Adam interact to each other, Então, agora, quando o sopro de Deus e o corpo de Adão interagem, the Bible said Adam became living soul. Adão, segundo a Bíblia, se tornou
alma vivente. Now you know how we were created according to God's image. E agora nós vemos como é que nós somos criados à imagem God de is Deus. spirit. Deus é espírito. He created a spirit in you and in me. E Ele criou um espírito em você e em What mim. does that mean? O que isso significa? Somehow God put iPhone in you. De alguma forma, Deus colocou um iPhone em você. That's internet already built in your body. Então já existe uma internet embutida em você. So if anyone try to install some internet in the house, Então se alguém instala a internet na sua casa, it means that this house not supposed to be alone. isso significa que essa casa não está mais sozinha. This house ought to have a communicate with the world. Essa casa tem uma comunicação com o mundo todo. Think about it. Pense nisso. Now here, God is spirit. Deus é espírito. He created spirit in man. Ele criou o espírito no homem. So you see, this channel is God's channel. Esse canal é o canal de Deus. So when you turn to that channel, Quando nos tornamos a esse canal, now it's possible for God to have a communication with man. então através dele é possível que o homem tenha comunicação com Deus. So when God leaves the spirit in man, God leaves the spirit in man. Quando Deus então colocou aquele espírito no homem, So somehow God put something something just like Him. ele colocou ali algo que é como ele. Let me say, Deixe-me dizer de God is novo. spirit, Deus é espírito. and somehow we have been created a spirit in us. E de alguma forma ele criou um espírito em nós. Then our body, the body of Adam, interact with the spirit. Então o corpo de Adão interagiu com o espírito. And the Bible said Adam became a living soul. E a Bíblia diz que Adão se tornou alma vivente. So the soul is the product of interaction between the body and the spirit. Então a alma é o produto da interação entre o corpo e o espírito. Now within the soul, Dentro da alma. and soul in the Bible means ourself. E a alma na Bíblia quer dizer o nosso próprio eu. Because when the Lord said, Quando o Senhor disse, if we gain the world and lose our soul. o Senhor disse, se ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. In Matthew, use the word soul. Em Mateus usa a palavra alma. Now same passage in Luke. Mas a mesma passagem em Lucas, If we gain the world, if someone gain his wealth se alguém ganha o mundo and lose himself. e perde o seu eu, So you see, his soul and equal to himself. então a alma quer dizer o eu. So Adam become living soul. Então Adão se tornou alma vivente. It means the soul is his self. Então a alma é o seu próprio eu. So that means our personality. Isso quer dizer a nossa The personalidade. seat of our personality. É o assento da nossa personalidade. How do you know you have a self? Como é que você sabe que tem um eu? I think that's why it exists. Eu penso, logo existo. So in the soul, according to the Bible, you have a part of you have part of intellect or a part of mind. Então ali na alma você tem aquela parte que é o intelecto ou a mente. Then you love, Então você you ama hate. e você odeia. Prove that you are there. Prova que você está ali. So that part of emotion. in Isso é the soul. parte das emoções da alma. And then you choose. E você também escolhe. You say I decide. I make the decision. Você toma decisões. So that's function of will. Essa é a função da vontade. So what is soul? O que é a Find three alma? functions there. Ela tem três funções: The mind, a mente, the emotion, as emoções and the will. e a vontade. But why we said that we will create according to God's image? Mas por que estamos dizendo que fomos criados à imagem de Deus? God is wisdom. Deus é sabedoria. He just gave a spark of wisdom. Ele nos deu uma centelha de sabedoria. It become our mind. Isso se tornou nossa mente. Do you see that? Você percebe? That's how our mind, just like God. É nesse sentido que a nossa mente é semelhante à de Deus. Because somehow we inherit some spark of that wisdom. Porque nós, de alguma forma, recebemos uma centelha daquela sabedoria. And God is love. E Deus é amor. He just gave a spark of a love in us. Ele deu uma centelha de amor para Become nós. our emotion. E isso se tornou a nossa emoção. And God is God because He has wonderful free will. E Deus é Deus porque Ele tem um maravilhoso livre-arbítrio. He said yes,
Ele diz sim, He can say no. e ele pode dizer não. But now he gave us a spark of his will Ele deu então para nós uma centelha da sua vontade become our will. e se torna a nossa vontade. So you see, that's Então- why we were created according to God's image. É por isso que fomos criados à imagem de Deus. So think about it. Pense nisso. When we come to this first verse, Quando chegamos a esse primeiro versículo, we should know God of creation. nós devemos conhecer o Deus da criação. Now, God created heaven and earth Deus criou os céus e a terra, because this will become cradle for the man to be born in that cradle. porque esse deve ser o berço no qual o homem deve nascer. You know, that's eternal will of God. Essa é a vontade eterna de That's Deus. why he created man, Por isso ele criou o homem, to fulfill his eternal purpose. para cumprir o seu eterno propósito. Even the universe is great. Ainda que o universo seja grande, Remember, this but means to an end. lembre-se que isso é apenas um meio para um fim. When the father bought a huge house, Quando o pai compra uma casa muito grande, when he designed many wonderful rooms, ele então planeja muitos quartos. you look at the ceiling, Olha para o forro, look at your floor, olha para o piso, look at your whole house. olha para toda a sua casa. This only means to an end. Isso é só um meio para um fim, Because you have a dream. porque ele tem um sonho. One day there will be many lives being living in this under this roof. Many lives live under this roof. Porque um dia então vão haver muitas vidas vivendo debaixo desse forro. Ah, now you know parents had a wonderful dream. Então aqueles pais têm um sonho maravilhoso. They bought the house, Eles compram aquela they build the casa, house, eles só they constroem, design the house eles planejam tudo for one purpose. com um propósito. One day, Um dia, his son and daughter may dwell in this house. seus filhos e filhas vão viver naquela casa. The same thing. A mesma coisa. The heaven was created, O céu foi the criado, earth was created. a terra foi criada. So, in the first verse, Primeiro versículo, God created heaven and earth. Deus criou os céus e a terra. Starting from verse 2, E começando do versículo 2, the video camera concentrates on the earth. a câmera foca na terra. So now you know that. Agora você sabe, If God is going to fulfill his will, se Deus vai cumprir a sua vontade, now definitely our planet must be the instrument for the God's will. então o nosso planeta precisa ser um instrumento para a vontade de Deus. That's why the Lord teaches us. Por isso o Senhor nos ensina May thy kingdom come. que venha o teu reino. May thy will be upon this earth as it is in heaven. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. So in order for the will of God to carry out, that's why God created earth. De modo que a vontade de Deus pudesse ser realizada, por isso ele criou a terra. Heaven is for the earth. O céu é para a terra. But now you come to chapter 2 of Genesis. Então agora você chega no capítulo 2 de The Gênesis. video camera upon man. Aí a câmera foca no homem. So now you see the heaven is for man, for the earth. Então você vê que o céu é para a The terra earth is for man. e a terra é para o homem. When we say thy kingdom come, Quando nós dizemos, venha o teu may reino, thy will be done seja feita a tua vontade, on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. How the will of God on earth as it is in heaven. Ou seja, seja feita aqui na terra tal como no céu. That's why he created man. Por isso o homem foi criado, According to his image. de acordo com a sua imagem. Wherever we move will manifest God himself. Onde quer que nós nos movamos, nós vamos manifestar o próprio Deus. And also we are able to deal with his enemy. E também somos capazes de lidar com o seu inimigo. We have a mission Nós temos uma to missão overcome the enemy, de vencer o inimigo, to subdue all the earth de subjugar e dominar for toda the a sake terra, of God. em favor de Deus. So in this way, brothers and sisters, Dessa maneira, finally the Finalmente, will of God is fulfilled. a vontade de Deus se cumprirá. That's why in Psalm 8, Por isso no Salmo 8, how beautiful is your name upon the whole earth. quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Why? Por quê? Because man was created Porque o homem foi criado to subdue the earth para subjugar a terra and put everything under his feet. e colocar tudo debaixo dos seus pés. And because Adamic race before the fall E a raça adâmica, antes da queda, was always at the feet of God. estava sempre aos pés de Deus. So by this way, Dessa maneira, brothers and sisters, irmãos, all things will be under the feet of
King of Kings and Lord of Lords. Todas as coisas estariam debaixo dos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Do you Senhores. think it's redundant for the Holy Spirit try to insert this statement? Você acha que é algo redundante que o Espírito Santo tenha inserido essa frase aqui? No, not at all. Não, de maneira This nenhuma. tells us Isso está nos falando God is God of eternal will. que Deus é um Deus de uma vontade eterna. He has a plan. Ele tem um plano. Now, it is a long story. É uma longa In história. order to make the connection between verse 1 and verse 2, Para fazer a conexão entre o versículo 1 e 2, it almost takes the whole Old Testament. isso nos exige praticamente todo o Antigo Now, Testamento. because we have some knowledge, E como nós temos algum so conhecimento, it's very simple. então é muito simples. Now, Jerusalem simply represents God's eternal will. Jerusalém simplesmente representa a vontade eterna de Deus. That's why God said, I'm zealous for Jerusalem and Zion. Por isso que ele diz, Deus diz, eu sou zeloso por Jerusalém e por Because when Israel. Babylon is fallen, then Jerusalem will come down from heaven. Porque quando for dito, caiu a grande Babilônia, então a Jerusalém descerá do céu. During the time, you find oppositions, Durante um tempo você encontra oposição, which is represented by Babylon, que é representada por Babilônia, which is represented by the world. que é representada pelo mundo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, How God can take back all this lost territory. como é que Deus pode recuperar todo esse território perdido? Because today, the whole earth was under the evil one. Porque hoje em dia toda a terra está debaixo do maligno. And for that reason, Por essa razão, brothers and sisters, irmãos, Adam has fallen. Adão caiu, But because of the crucifixion of the Lord, mas por causa da crucificação do the Senhor, church was born. a igreja nasceu. What is the church? O que é a igreja? The redeemed race. É a raça dos Not redimidos. Adamic race. Não é mais adâmica. So in other words, Em outras the palavras, church today, the position is in the position of the original God's creation. então a igreja hoje em dia está na posição da criação original de Deus. So we will say that we are the redeemed race. Nós podemos dizer que somos a raça redimida. Originally, Adamic race. Originalmente, a raça adâmica. But unfortunately, Mas infelizmente, Adam fell. Adão caiu. So it became fallen race. Isso se tornou uma raça caída. Do you see that? Você Now, percebe? in order to have the salvation, Mas de modo a alcançar a salvação, now one day, um dia, Jesus should be born in Bethlehem. Jesus haveria de nascer em Belém. Then you have redeemed race. E aí você tem a raça redimida. And then church will be brought back to the original will of God in the Garden of Eden. E aí a igreja vai ser trazida de volta ao propósito original de Deus no Jardim do Éden. Anything God has hope in Adam Tudo aquilo que Deus planejou em Adão now will be carried out in the church. será agora realizado na igreja. Do you see that? Você percebe? For that reason, Por essa in razão, order to explain Jerusalem, de modo a explicar Jerusalém. now we went through the whole book of Zechariah. Agora nós passamos por todo o livro de Zacarias. Do you see? Você And percebe? how Jerusalem became empty. E como Jerusalém ficou vazia. As if the eternal will of God suffered the loss. Como se a vontade eterna de Deus ficasse perdida. But thank the Lord. As graças And ao you see Senhor. how God called the people out of Babylon. Agora vemos como o Senhor chamou o seu povo da Then we Babilônia. know all the story about Jerusalem E conhecemos toda a história de Jerusalém. through different ages. Através de diferentes eras. According to prophecy given in Zechariah. De acordo com a profecia dada em Zacarias. So now we come to the end day. E agora chegamos aos dias do fim. Now we come to the last 7. Agora chegamos aos últimos 7. Now God has something to say. E agora Deus tem algo a dizer. When you come to the verse 2, Quando chegamos ao versículo you 2, come to the last 7, right? você chega ao último dos When you 7. talk about creation of the heaven and earth and man, you talk about the beginning. Quando você fala da criação dos céus, da terra e do homem, você fala do início. So verse 1 is alpha. Então, o versículo 1 é alfa. When you come to verse 2, that's omega. Quando chegamos ao versículo 2, é ômega. So now the universe is about to conclude. Agora, o universo está chegando à sua conclusão. Now we'll ask one question. Então, vamos fazer uma pergunta. How about eternal will of God? O que será da vontade eterna de Deus? Any future about God's work? Há algum futuro para a obra de Deus? Now the universe is about to conclude. O universo está para ser concluído. Now the universe come to the last phase of its history.
O universo está chegando à última fase da sua história. When you're going back, Quando você voltar, remember how God in the beginning He created man. lembre-se como Deus lá no início criou o homem. Somehow in His heart must have an eternal plan. De alguma forma no seu coração havia um plano eterno. Now the time almost come to the end. Mas agora o tempo está chegando ao final. How about eternal will of God? E o que dizer da vontade eterna de Deus? How about testimony of Christ? O que dizer do testemunho de Cristo? Now, Jerusalem. Jerusalém, On one hand, earthly Jerusalem. de um lado temos a Jerusalém No terrena. doubt about that. Não há dúvida. This indeed something to do with the earthly people. Isso tem a ver com o povo terreno. But this only a shadow. Mas isso é apenas uma This sombra. only the type Isso é um tipo of heavenly Jerusalem. da Jerusalém celestial. So finally, Finalmente, Jerusalem will come down from heaven. Jerusalém descerá dos céus. In another word, Em outras palavras, Jerusalem is Jerusalem. Jerusalém é Jerusalém. It ought to be heaven. Heavenly. Ela tem que ser celestial. So thank the Lord. Portanto, graças ao Before the Senhor. Lord's return, Antes do retorno do Senhor, something is transforming from earthly to the heavenly. algo está sendo transformado de terreno para celestial. So when we read Zechariah, Quando lemos Zacarias, we have to have that in mind. temos que ter isso em mente. But of course, here we want to know what happened to the future of earthly Jerusalem. É claro, aqui nós queremos saber o que acontece com o futuro da Jerusalém terrena. God has so many lands. God has so many lands. Deus tem muitas terras, Brothers, why only the land of Israel? mas por que só a terra de Israel? Why Jerusalem? Por que Jerusalém? Because typically, Porque or in tipicamente, type, ou seja, em tipo, Jerusalem represents God's will. Jerusalém representa a vontade de God's Deus, eternal will. a vontade eterna de Deus. So when we start to read from 12 all the way to 15, all the way to chapter 15, Quando começamos a ler do capítulo 12 até o final de Zacarias, now you will see the future of Jerusalem. então você vai ver o futuro de Jerusalém. And God must have many things to teach us. E Deus terá muitas coisas para nos Not ensinar. about the earthly people, Não sobre o povo terreno, also about the heavenly people. mas também sobre o povo celestial. So with this understanding, Com esse entendimento, we should be able to go on. nós seremos capazes de ir Because adiante. that's exactly the way Holy Spirit opened the chapter 12. Porque essa é a maneira como o Espírito Santo abre o capítulo 12. Sometimes you just cannot imagine. Algumas vezes você não consegue Now, imaginar. how come all of a sudden God should present himself? Como é que, assim, do nada Deus se apresenta a si mesmo? Because this is the only way you try to interpret the following passages. Porque essa é a única maneira de você interpretar as passagens que vêm a seguir. Otherwise, you only full of curiosity. Porque de outra forma você vai ir para ali apenas com In curiosidade. the future, Você apenas quer ver o que vai acontecer no futuro. but you do not know. Mas você não sabe. Actually, that's something to do with God's will. Aqui está algo relacionado com a vontade eterna de At the Deus. end of time, No final do tempo, when it's a whole universe about to conclude, quando a história do universo está para ser concluída, then you know 1,800 prophecies in the Bible almost all fulfilled. então as 1.800 profecias da Bíblia estão todas concluídas. If these 1,800 prophecies Se essas 1.800 profecias, speaks of God's working or action in history, elas falam da obra de Deus e da ação de Deus na história, so that means God's work almost finished. então isso significa que a obra de Deus está praticamente God terminada. always work according to His eternal plan. Deus sempre trabalha de acordo com o seu plano eterno. So our concern is this: Nossa preocupação é a seguinte: when we read chapter 12, quando lemos o capítulo 12, we should be able to see these three chapters nesses 3 capítulos, as Holy Spirit see them. nós devemos vê-los como o Espírito Santo os vê. I think that's all for this session. Eu acho que isso é tudo para essa sessão. Let's come back 15 minutes later. Vamos então retornar daqui a 15 minutos. Please be punctual. Por favor, sejam pontuais.